Bom dia a todas e a todos. Nós vamos começar o dia de hoje com a Confraria de Estudos Pré-ENAREL. Então, eu vou convidar aqui para subir à mesa a professora doutora Gisele Maria Schwartz, da Unesp. Sim, por favor, para compor a mesa. E o professor Dr. Marcos Ruiz, da Uninter. Eu vou, enquanto ele câmera bem, né? Ele também é o cameraman, então eu vou explicar como que vai acontecer. Os professores vão falar sobre o próximo ENAREL, já que o CEL, nós estamos fazendo aqui o pré-ENAREL, então eles vão falar sobre o ENAREL 2019, cujo tema é lazer e envelhecimento na era virtual. Então vamos falar um pouquinho sobre a temática do evento, explicar um pouquinho o que significa esse tema, lazer e envelhecimento na era virtual, e depois a gente vai ter a segunda parte do nosso dia, da nossa manhã, ok? Vou passar a palavra para a professora Gisele Schwartz. Bom dia aos bravos guerreiros que ainda permanecem firme e forte na busca do conhecimento. Isso é muito importante, eu acho que é o que me moveu a vida inteira, sempre buscar, né, a interação com o conhecimento em todas as situações que me forem possíveis. Hoje nós viemos comentar um pouquinho sobre o tema específico que vai ser a mola mestre do próximo ENAREL, né, em Curitiba, e depois o professor, então, Marcos, fará as honras de nos apresentar as possibilidades que nós encontraremos lá de reflexões nesse sentido. Então, hoje, a minha presença aqui é para falar um pouquinho sobre o lazer virtual. Eu queria apagar essa luz aqui. Então, há um tempo atrás, eu fui convidada para trabalhar uma temática que pudesse auxiliar a compreender a influência do professor Geoffrey de Mazetier nas questões dos estudos do lazer no Brasil. A partir dessa época, me veio a sensação de que se a gente pegasse um pouco da história, né, do Mazetier e das propostas que ele fazia, sobretudo em relação aos conteúdos culturais do lazer, que a gente poderia tentar fazer uma atualização desses conteúdos, né, que foram propostos lá na década de 60, com base nas pesquisas dele lá na França. Então ficava assim, para mim, era como se a gente tivesse importado um conhecimento que não efetivamente representava aquilo que no Brasil acontecia em relação ao lazer. Então, eu tive a sorte de compor esse número com diversos colegas que também ajudaram a pensar essas possibilidades aqui no Brasil. E, por intermédio dessa proposta, eu fui instigada lá em 2003 a propor, a estudar um pouco mais do contexto brasileiro do lazer e perceber que havia a possibilidade da gente sugerir uma atualização nos conteúdos culturais do lazer propostos por Mazetier. Então, o que eu fiz? Eu apresentei nessa revista, então, nesse número especial, uma forma da gente contemporizar do Mazetier, isto é, tentar trabalhar com os conceitos metodológicos que ele nos apresentava, no caso, os conteúdos culturais, de forma pedagógica, para a gente entender a abrangência do lazer lá na França, né, dos interesses, na verdade, das pessoas em relação ao lazer. E eu tentei, então, identificar uma perspectiva que era mais atualizada com o nosso contexto. Daí surgiu, então, esse título, né, de lazer virtual, que é uma reflexão que eu faço
ela não está, vamos dizer, sistematizada devidamente, é uma proposta ainda para ser discutida com a comunidade acadêmica, e inclusive o título, né, eu tenho uma certa, assim, me incomoda um pouco, porque não é o lazer que é virtual, né, e sim as atividades do contexto do lazer que tem a prerrogativa de serem inseridas no ambiente virtual. Então, esse título não é o melhor, essa definição não é para ser, vamos dizer, levada como final, mas é uma proposta para a gente pensar junto, né? Então, o que eu entendo em relação às diferenças, as diferenças em relação ao que ocorre em termos do que a gente chama de lazer, né, ou das atividades desse contexto, no ambiente virtual, e eu vou chamar o ambiente fora do virtual como real mesmo, filosoficamente não sendo a melhor palavra, né? Porque, segundo os filósofos importantes que a gente que estudam, né, esses fenômenos, o virtual é aquilo que ainda não está, que está como semente, algo que ainda não está presente, né? E no caso isso não reflete um oposto ao real, né? É uma conversa filosófica profunda que para uma outra conversa, mas em outro dia. Mas enfim, eu vou me dar o direito de chamar virtual e real para a gente poder se situar melhor, tá? Mesmo incorrendo no erro filosófico que já contei. Então vamos pensar um pouquinho. Por que a gente chamaria lazer virtual ou atividades virtuais no campo do lazer, né? A gente tem aqui, por exemplo, que são dois ambientes diferentes. E quando eu falo ambientes, eu digo que não são só espaços diferentes, são ambientes mesmo. E aí eu trago o termo ambiência, né, que é um outro elemento importante para a gente pensar as diferenças, que é justamente essa relação humana com o ambiente, que pode ser espaço e pode ser um hiperespaço, né? Então são outras palavras que a gente vê que já começam a diferenciar as coisas, né? Então as experiências no lazer são diferentes quando elas ocorrem nas duas perspectivas, na perspectiva real, física, e na perspectiva virtual. Muda completamente a ambiência em que elas podem ser exacerbadas ou mesmo ofuscadas e até ampliadas, quando a gente fala de um e de outro. Então vamos só exemplificar para ficar mais fácil a compreensão. Quando você está lá no ambiente virtual, nada nos garante que você seja você realmente, né? Fake news, fake não sei o que, está lá, está posto. E são pessoas que fazem isso. Então, a gente está, mas não está. A gente está, mas a gente é escondido, né, em relação a isso. Então, há uma diferença muito grande, onde a gente pode fazer coisas, né? É possível fazer no ambiente virtual coisas que a nossa ética não nos permite fazer na vida real, né? Então você pode ofender pessoas, você pode criticar o governo, você pode se colocar com um avatar todo bonitinho, quer dizer, ou não, né? Quer dizer, você pode fazer o que você quiser, fora de uma ética que é a nossa do dia a dia social. Então isso, há uma diferença muito grande entre o espaço e o ambiente real e o virtual. Os participantes do ambiente real não são meros espectadores sociais, como normalmente a gente, na realidade, a gente vai vivendo uma situação de seguir regras, seguir normas, fazer as coisas exatamente como aquela cultura nos prevê fazer, até o próprio tipo de atividade que a gente escolhe para vivenciar no âmbito do lazer, ela é definida culturalmente. Então, quem é da lá do Nordeste, quem é da Bahia, que nem o nosso querido Tom, vive, por exemplo, a dança de uma maneira muito mais viva do que a gente no Sul, no Sudeste, né? Então, há essas diferenciações e também há, né,
aquele elemento que modifica essa estrutura quando a gente fala do ambiente virtual. No virtual, a gente não é só espectador de chegar naquilo que já está posto, mas a gente se torna mais protagonista, a gente pode interagir, a gente pode reavaliar, a gente pode modificar e alterar, inclusive, sites de normas e regras e tudo mais. Tanto é assim, por exemplo, que os próprios governos têm um link específico para a população, que se chama e-government, em inglês, né, o governo eletrônico no Brasil, onde você, como cidadão, pode dar palpite nas coisas do governo, entendeu? Alguém já entrou num desses sites? Isso é responsabilidade nossa também, né? Veja como a gente se alija dessas responsabilidades, às vezes por desconhecimento, né? Então, esses elementos, então, nos dão a garantia de que a gente pode também ser co-produtor, né? Hoje em dia, no marketing, não existe palavra mais pronunciada do que a coparticipação. Tudo que você vai fazer tem coparticipação. Quer ver? Vou dar um exemplo claro. As propagandas hoje em dia, vocês vejam que as propagandas mesmo de produtos, né, que ocorrem na televisão, eles não estão mais pegando artistas famosos apenas, porque isso era uma sacada de você ficar com desejo de ser igual àquele artista. Hoje em dia, o que eles estão fazendo? Eles estão pegando gente do povo, né? Gente, tem um até, não lembro se é de desodorante, sei lá o quê, que tem uma profissional de educação física que dá um depoimento, né? Que ela é da prática, então o desodorante faz sentido para ela, né? Então, esse é um novo olhar, é a de produzir sentidos, coisas que talvez na nossa realidade prática da sociedade a gente teria mais dificuldade. Então, isso é uma coisa importante, a gente pode exercer, né, nossa situação de produtor de conhecimento e da experiência. Também há aquela coisa da gente ser Deus. Onipresença e onipotência tem nome hoje em dia, né? É o virtual. Por quê? Porque a gente pode estar aqui e agora para o mundo, como a gente está. Não, eu espero que para o mundo. Então, aqui e agora, né, em diversas situações de realidade. Isso a gente não consegue na vida real, né? Então, o ambiente virtual promove essas redes de conexões que são muito ricas, né? Substituindo a ideia de tempo e espaço que a gente tinha, que era fechada, né? No aqui e agora, né? E outra coisa importante também que tem nessa diferenciação, né, é a diversidade de opções que a gente tem e com muito mais flexibilidade, né, para a gente se engajar nessa relação tempo-espaço. Então, eu posso fazer um curso à distância sem sair da minha casa, né? Eu posso encontrar pessoas que eu não vejo há séculos. Eu posso adquirir conhecimento de determinadas situações que em outras situações reais eu não conseguiria. Então, não basta a gente dizer que é diferente porque é um espaço diferente. Não é só o espaço, né? Há diferentes formas de engajamento. Então, a gente se envolve com o ambiente virtual não só para fazer as mesmas coisas que a gente faria na vida real, mas tem muitas outras formas de interagirmos nesse ambiente. Os desafios são outros, né? Aqui a gente luta para não ser, parado numa situação de perigo por causa de um assalto. Lá a gente, teoricamente, a gente está um pouco mais protegido, né? Mas são outros os desafios que a gente encontra. Então hoje, eu nunca me esqueço que eu fui numa formatura de Direito do Mackenzie, lá em São Paulo, e todo mundo, né, de toga, bonitinho, tudo arrumadinho, os graduandos todos, né, os advogadinhos lá que ainda não eram, estavam se formando, né, todos sentados no palco, assim, e eu estava na plateia porque minha sobrinha estava se formando. De repente, no meio de todo mundo falando, os paraninfos, não sei o quê, vem um grupo deles aqui e levanta uma plaquinha, Thanks Google,
né? Quer dizer, eles só conseguiram se formar, fazer TCC e não sei o quê, né? Justamente porque eles conseguiram as informações por intermédio de uma plataforma que os ajudou. Então, isso não é pouca coisa. Hoje em dia, não é pouca coisa a gente ter acesso a esse tipo de privilégio, né, de informação. São construções de realidades diferenciadas. O que a gente faz na vida real é diferente do que a gente faz no virtual, como eu já falei. Então, as apropriações e as construções são mediadas por outros sentidos, né? Há uma certa sobreposição do mundo físico, e isso é que dá a confusão. A gente acha que tudo que a gente faz no mundo real, a gente pode fazer no virtual, né? Nem tudo, né? Cada um deles tem a sua própria forma, né, de ser. A gente não pode ser a mesma pessoa que está lá no ambiente virtual, a mesma pessoa que a gente é no real. Por mais que a gente queira, você tem formas de linguagem, as cobranças que a gente tem, né? Hoje em dia tem gente que adora fazer isso, né? De colocar, estou saindo daqui, né? E bota lá, saindo do aeroporto de Maringá para o aeroporto de São Paulo. Né? O que isso representa, né? O que tem a ver para eu, que sou amiguinha dela, saber que ela está indo de Maringá para São Paulo, né? E aí, ela espera que eu dê um like naquilo, porque é o modo dela ratificar a importância dela para mim. Vejam isso. Isso a gente não faz no dia a dia. Muito ao contrário, né? Aqui vocês são super receptivos, todo mundo cumprimenta a gente com um bom dia e com um sorriso no rosto. Mas, geralmente, em São Paulo, por exemplo, você sequer conhece o seu vizinho de lado. Você chega no seu ambiente de trabalho e você mal fala bom dia. E se você fala tudo bem, como é que as pessoas te respondem? Tudo bem. E cortou o papo. Mas tudo bem o quê? Se você der 5 minutos de prosa com a pessoa, aí ela vai falar, não estou assim, estou com dor de barriga, estou com não sei o quê, está faltando dinheiro. O que a gente fez? A gente suprimiu essa relação mesmo real, né? Coisa que você faz muito mais no ambiente virtual, porque você vai lá e fala para mim até que aeroporto que você está, onde você está, tomando seu chopinho de noite. Então, vejam, a gente se abriu muito mais, né? A gente pode ser outra pessoa diferente do real. Então, não é uma transposição simplesmente de espaço, né? E, obviamente, isso conduz a maior empoderamento, porque você pode ser você e pode não ser você também, e você é aceito do mesmo jeito. Criação e expressão de novas configurações pessoais também é importante. Bom, existem pontos comuns no ambiente real e no ambiente virtual. Entre eles, eu ressaltei esses que têm mais a ver com a gente. Por exemplo, a experiência de fluxo, de prazer, né? Ele é comum nos dois ambientes, a gente pode obter isso das duas maneiras, né? A participação voluntária, o nível de envolvimento, a imersão, a vivência e a expressão do comportamento lúdico, a geração de valores, tanto individuais quanto comunitários, isso tudo a gente pode fazer acontecer nos dois ambientes, né? Mas eles têm também pontos que são específicos, por exemplo, aqui do lazer virtual. Há uma diminuição muito grande do medo. Por quê? Porque você está escondido por uma tela. Ali você pode ser até quem você gostaria de ser e não pode, né? Então, há essa diminuição do medo. Muito mais autoconfiança, porque não tem ninguém te olhando especificamente, olhando exatamente para você, mas sim para uma figura de você, né? A liberdade de ação, os desafios e as provocações são outras, né? A indução à aventura, então você quer ver coisas que você não pode ou não teve acesso na vida real, você vai muito além daquilo que você faz no seu dia a dia. A expressão lúdica simultânea, né? Quer dizer, você pode ter prazer exatamente naquele momento, não precisa depender de outras coisas, né? E a experiência compartilhada, que é um dos ganhos que a gente teve com o ambiente virtual. Na primeira palestra que eu dei, logo que cheguei aqui no céu, eu falei desses elementos aqui que a gente está perdendo espaço, né? Dentro da educação física, sobretudo, nessas discussões, né? Então, hoje em
dia, como é que a gente vai trabalhar esse conceito de uma nova perspectiva de ação, não só no ambiente de lazer, mas no ambiente também da formação profissional e da atuação profissional, para falar sobre isso? Como é que eu, profissional de educação física, posso ser treinador de uma criança que vai, de um jovem, por exemplo, que vai participar de uma competição de esportes? Tem alguém aqui que faz isso? Olha só, a gente está perdendo isso, gente. A gente está perdendo feio, porque já existe gente fazendo isso. E não é da educação física, tá? Aspectos psicológicos já estão acontecendo, né? A psicologia do esporte já está atuando. E outra coisa, já tem uma confederação brasileira de esportes, né? Como eu falei no primeiro dia, né? Onde é que a gente da educação física está nesse processo de gestão? Cadê a gente lá na confederação? Eu, por acaso, eu sei que tem o professor Lamartine Pereira da Costa que está envolvido nessa confederação, que ele é da educação física e do esporte, né? Mas, certamente, todos nós temos que estar lá, né? Porque isso é uma coisa que a gente precisa começar a pensar, né? Dentro da nossa perspectiva. E eu reforço que isso tem a ver diretamente com essa possibilidade do ambiente virtual, né? Até tem na internet uma coisa bem bacana, assim como a gente fala assim, menino, fecha esse computador, vem aqui para fora brincar, né? Lembra que acho que foi a Rose, né, que mostrou um slide em que ele ficava do lado de fora e continuava mexendo, né, no computador. Hoje em dia tem uma outra charge que eu encontrei na internet, eu não pus aqui por falta de tempo, mas que fala assim, o pai falando para a criança, menino, entra para treinar que a sua competição é amanhã. É o oposto, entendeu? E a gente vai falar o quê? Está errado? Não pode falar que está errado. Pode não estar só isso certo, mas a gente tem que botar isso na roda de conversa, entendeu? Não dá para a gente tampar o sol e falar, não, tem que ser lindo, lúdico, é só lá fora. Não é assim que funciona hoje, né? A gente tem que acordar para isso. O que nós vamos fazer para a gente se engajar nesses aspectos? Então, só para terminar, são algumas reflexões que eu pus aqui, né? A gente pode interagir no lazer de maneira significativa, apesar e em parte por causa, né, das tecnologias. Então, elas não são, como a gente falou, nem boas nem ruins, depende do que a gente faz com elas, né? Há uma possibilidade tanto de fuga do consumo e de destrutividade, como de imersão paradoxal. Então, a gente pode se beneficiar ou não, né? É necessário vivificar o tempo e o espaço não tecnológico, mesmo com a presença das tecnologias, pois essas alteram as dimensões pessoal e social. Então, não é só valorizar isso, mas é também valorizar isso, né? A apropriação das tecnologias do lazer pode alcançar significado positivo conforme o modo como a gente se utiliza dela. Há uma necessidade de controlar a inquestionável adoção da tecnologia para redimensionar a revitalização de valores. Então, o que eu vou fazer com ela é muito importante, depende da família, depende da sociedade, das instituições todas pelas quais a gente passa, escola, trabalho, lazer, etc., né? A tecnologia é tanto ativa quanto inibe experiências reais. Então, ela pode, tanto eu posso ir buscar uma viagem para depois fazer isso efetivamente na realidade, como eu posso simplesmente destruir a minha ideia de uma viagem porque eu li os comentários sobre aquele local que eu tinha interesse, ou sobre aquela companhia com a qual eu ia fazer o transporte da minha viagem. Então, essas experiências reais, elas, hoje em dia, uma viagem não começa lá, na hora que você pega o avião, ou o ônibus, ou o carro. Começa lá quando você vai buscar informação sobre isso. Então, o turismo também já tem uma área que está pouquíssimo explorada, que é o e-tourism, né, o turismo eletrônico, e que a gente também tem que acordar com isso, né? É necessário refletir sobre a mercantilização das experiências de lazer, tanto na vida real quanto no ambiente virtual, né? E, bom, enfim, essas são algumas reflexões que eu trago aqui e que vão ser parte daquilo que a gente tende a entender como importante no momento, né? Que a tecnologia, resumida
objetivamente é neutra, né, e intrinsecamente não é nem boa nem ruim. O que se decide fazer com ela ou não fazer com ela é o que realmente importa. A tecnologia modifica as noções do que é possível e desejável fazer. As tecnologias não são apenas auxiliares para as atividades humanas, mas elas podem efetivamente modelar as atividades, como é o caso das pessoas que só utilizam a tecnologia como atividade no contexto do lazer, né? E somente os seres humanos podem dar à tecnologia um significado. Então, atrás da tecnologia, graças a Deus, ainda tem a figura humana. Então, que a gente pode modificar. Então, estas são algumas provocações para a gente se envolver com a proposta do Enarel, que é ligar, né, essas relações. O que a tecnologia e o lazer podem interfacear, ou como, né, elas podem interfacear as nossas escolhas, né, ao longo do nosso processo vital, que é o que o Marcos, então, vai falar em relação a isso, e eu espero todo mundo lá na Enarel, nem que eu tiver que participar virtualmente. Muito obrigada. Gostaria de agradecer a participação da professora Gisele e vou passar a palavra para o Marcos Ruiz. Obrigado. Bom dia a todos. Eu vou pedir licença de ficar sentado, professora, porque é que eu trouxe só um papel, né, que eu sou analógico, só um pouquinho, e daí vai ficar mais fácil para eu acompanhar a leitura. Não, pode ficar de pé, por favor. Só queria destacar aqui que a Alana hoje está lindíssima e ela falou para mim que é para avisar que isso é sobre o patrocínio de Lidia Acessório. Obrigado, achei que era toda essa história. Então tá bom. Obrigado, Alana. Bom, eu ouvi, dentro daquilo que nós ouvimos, deixa eu só fazer Bom, eu vou fazer um comentário sobre o céu, vou deixar para o final. Mas, dentre as palestras que eu ouvi da Gisele, dos outros professores, do Bramante, enfim, e para quem participou de todas e conseguiu acompanhar, dá para a gente ter uma ideia, né, um cenário do que se pretende discutir no Enarel 2019 em Curitiba, né? E quando nós pensamos na proposta lazer e envelhecimento na era digital, a ideia é compreender isso enquanto um processo e como que esse cenário que se conforma à sociedade pode apresentar situações ou formas com que as pessoas estabelecem as relações, né? A partir dessa ideia, nós nos propomos a discussões que na nossa ótica, né, ela transcende a questão de caráter biológico, fisiológico do envelhecimento, né? Porque nós temos conversado com algumas pessoas e elas têm entendido a temática na perspectiva do idoso, né? E quando a gente pensa em envelhecimento, nós estamos imaginando relações intergeracionais, nós estamos imaginando a questão, a própria morte, como se lida com a morte, história, memória e uma série de outras questões que podem dar para nós possibilidade de enxergar essa temática, né? E para vocês terem ideia, assim, eu vou só fazer um relato da programação, mas nas discussões que nós fizemos, nós estamos discutindo com um grupo lá de Curitiba, nós entendemos que é interessante trazer também para o momento do Enarel a própria discussão em relação ao currículo da educação física, ou currículo, ou a presença da disciplina de recreação e lazer dentro do currículo, né? Nós ouvimos aqui no primeiro dia uma fala sobre o número de pesquisas que tem aparecido em relação ao campo do lazer, enfim, mas a gente também se depara com outras questões que a gente poderia só, de uma forma muito resumida, apontar, aproximando das questões que a própria professora comentou, né, a professora Gisele comentou, se esse currículo também está adequado, ou adequado seria
Ricardo falar, mas se ele estaria pensando também essas perspectivas dessa era que a gente está chamando de era virtual, né, de virtualidade. E da mesma forma, a gente tem, nas discussões que nós estabelecemos lá, observado que, em nossas percepções, essa disciplina de recreação e lazer tem desaparecido do currículo. Tem uma faculdade lá que eles tinham 3 disciplinas, em Curitiba pelo menos, né, 3 disciplinas relacionadas com recreação e lazer, com a estruturação da nova matriz curricular, eles ficaram somente com uma disciplina. Tem uma reunião de colegiado na qual eles estavam discutindo a retirada da disciplina de recreação e lazer do currículo do curso de educação física que é a instituição. E daí, mais por curiosidade do que de interesse em pesquisa científica, nós fizemos um levantamento em 15 matrizes curriculares, e dessas matrizes curriculares nós encontramos um número do curso de educação física, né, que não contempla a disciplina de recreação e lazer. E a gente acredita que, apesar de, no primeiro olhar, não dar a impressão que isso tem a ver com lazer e envelhecimento, tem uma série de questões que são colocadas ali que fazem parte dessas discussões. Bom, o que nós pensamos aqui da programação do Enarel, né, que vai ser em Curitiba do dia 15 ao dia 16 de novembro, serão 3 dias. Nós vamos ter ali a disponibilidade de espaço para discussões das entidades, a ABRE vai ter um espaço para discussão institucional, é um encontro institucional, nós estamos chamando de confraria, que nós estamos entendendo que o 30º Enarel é o 9º Seminário de Encontro de Estudos do Lazer, e também é o 9º ELAP, que é o Encontro Lazer do Paraná, que era um evento tradicional que acontecia bianualmente aqui no Paraná. Então nós vamos trazer alguns elementos, levaremos alguns elementos para 2019 desses 3 eventos, mesmo porque a gente entende que o evento do Juliano, o evento de todo o grupo do GEL aqui, como disse a Larissa na abertura, é um espaço de resistência também, né? E a gente precisa consolidar esses espaços de resistência, então, em virtude disso, a gente vai criar essas relações. Então, os encontros institucionais, nós pensamos até então, eu só estou passando isso no slide, porque isso aqui é um rascunho, né? A gente acredita que isso aqui não muda muito, mas nós temos alguns nomes de alguns professores que a gente não tem como confirmar agora, enfim, daí não ficaria interessante. E eu também não tive o cuidado de preparar uma apresentação no slide ali. São 6 oficinas, 7 oficinas na verdade, que a ideia é, apesar de temáticas específicas, que essas temáticas permeiam a temática central do evento, por exemplo, lazer e hotelaria, lazer e turismo, lazer e artes, universo digital, idosos, lazer e inclusão e deficiência e gestão. São essas oficinas que estão sendo propostas para o Enarel. Palestra de abertura, né, é a temática central, né, que nós pensamos, nós temos alguns nomes aqui que a gente ainda vai confirmar, nós temos um tempo para isso. E o que a gente gostaria de dar destaque na programação do evento é que aquilo que a gente está chamando de aulas de campo, né? Oficinas, atividades externas, nós estamos chamando com aulas de campo, porque ele não tem um caráter só de visitação, né? Tem um caráter de estabelecer algumas discussões em relação à oficina em específico, né? O vivência específico, e levar as pessoas a campo realmente, né? E dentre elas ali, algumas experiências, né? Como a experiência do estúdio da Uninter, né? Que a gente tem ali, o forte da Uninter é o ensino à distância, e tem uma estrutura que eu acho que vale a pena as pessoas conhecerem como é que é estabelecido a relação do ensino-aprendizagem a partir das mídias, né? Outras experiências que é visita ao museu, né? A partir de toda uma estrutura vinculada com a temática. Turismo no cemitério, né? Que até nós fizemos uma visita esses dias, participamos e tem muita relação com a temática, né? Porque ele é um profissional que desenvolve isso há 15 anos, a partir do estudo do mestrado dela, e ela trata nessas visitas
aspectos relacionados com características muito específicas, com arquitetura, com personalidade de Curitiba. Agora, nesse final de semana, do dia 10, aliás, final de semana passado, teve uma visita que falava sobre os clubes sociais e a participação dos negros nesses clubes sociais. Enfim, a visitação, né, espaço na recreação com idosos, filme 4D no Dome, lá que é na PUC, né, e vivências no Parque da Rua, e também passeios na história, que é um projeto que a Prefeitura tem em relação à visitação desses espaços da memória de Curitiba. Por quê? Quando a gente pensa no envelhecimento, não é só o indivíduo que envelhece, né? As cidades envelhecem, né? É constituído um determinado cenário e esse cenário está associado às nossas memórias, né? E quando a gente fala também, outro aspecto, pegando essa linha, em aspectos intergeracionais, nós estamos pensando bem nas construções das memórias que são estabelecidas a partir dessas relações do idoso com a criança, com o jovem, enfim. E aí também a gente tem algumas vezes temáticas, nós temos aqui os temas que é mídias sociais, perspectivas e desafios, que vem nessa ideia de discutir que nós temos ali perspectivas, né? E também existem os desafios a serem superados, a serem, pelo menos, contemplados em relação ao que se está, de certa forma, constituído, né? Longevidade, qualidade de vida, né? Pensando também na questão do mercado de trabalho e como que é essa educação para envelhecer, pensando no lazer como a centralidade dessa educação para envelhecer, né? Os encontros temáticos, como vocês tiveram aqui no Pré-Inarel, quem está considerando o céu como Pré-Inarel, qual que é a ideia, né, do Pré-Inarel, já avançando nisso, que as pessoas que pudessem se mobilizar, ou que puderem se mobilizar, seja aonde for, né, no seu espaço de trabalho, no seu convívio social, na sua comunidade, na sua escola, na sua faculdade, e discutir ou levar as discussões em relação a essa temática central, isso vai fomentar para que quando nós tivermos em 2019, nós tenhamos essa temática de certa forma mais avançada, mais democratizada, e a gente possa estabelecer outro avanço em relação a esse tema. Na verdade, a gente quer que as pessoas respirem o Enarel durante esse ano. A gente já sabe que Belém do Pará, a partir da Patrícia Araújo, vai realizar um pré-Enarel. São Paulo, a partir do grupo do Pacheco, também se comprometeu a realizar um pré-Enarel. Recife, do professor Rodrigo Ataíde, também se comprometeu a realizar um pré-Enarel. Eu estou vendo também que a Isabel está acenando, dizendo que na Universidade do Litoral do Paraná também vai realizar um pré-Enarel, né? É isso aí. O professor lá do Amazonas também, né, vai fazer alguma ação, já comentou. O Tom aí, ó. Ou seja, é um movimento que a gente está modestamente chamando de movimento Enarel, porque assim, nós temos agora o Enarel cada 2 anos, nós temos nesse período de intervalo um pré-Enarel, com a proposta, né, de sensibilizar as pessoas, não é algo que tem que ser, né, a promover discussões em relação à temática, né. Eu vi que a Ana também comentou ali com o Jefferson que vai fazer alguma discussão com os alunos em relação às temáticas. A Gisele já está aqui conosco, mas eu estou ouvindo ela ali assim, olha, está moça, se segurando para estabelecer. E essas discussões que nós estamos provocando, é um encontro de meia hora, de 2 horas, de 1 hora, é uma reunião com amigos, enfim, com profissionais do SESC, do SESI, enfim, que possa discutir o tema, né? E isso cria movimento, né? A ideia é criar movimento, né? Esse é o primeiro ano que nós estamos levando o Pré-Inarel como uma ideia mais institucionalizada, né? Vamos pensar dessa forma, mas essa ideia pode gerar no futuro um movimento mais amplo das pessoas, seja virtualmente, enfim, se conversar sobre as temáticas do Enarel, tá? Então nós vamos ter ali os encontros temáticos que nós tivemos aqui, que já criam um movimento para que as pessoas que irão para o Enarel em 2019 já tenham uma sensibilidade em relação ao que acontece, que é o setor público, o setor privado, grupos sociais, Sistema S, terceiro setor e professores e pesquisadores em lazer também, que é outro encontro temático institucional.
Ainda como eu comentei aqui, na conferência sobre lazer e formação, né, a gente está pensando no currículo, essa questão do currículo, na questão também, não só considerando a formação, mas também no projeto de extensão, nas pesquisas, enfim, entender dessa forma, é por isso que a gente pensou importante essa discussão. Uma outra coisa que a gente quer levar, mas nós nos propusemos a fazer, com um objetivo até menos formal, é o Part of Science, né? Que são aquelas palestras que são realizadas em espaços não tão convencionais, né? Ou seja, levar ciência a outros espaços, né? Que aqui a gente já estruturou um determinado dia para levar uma palestra, uma coisa, sabe, não é nesse formato tão formal, mas num determinado bar, num espaço que as pessoas possam vir se confraternizar e ouvir alguma coisa sobre a temática, talvez uma situação um pouco menos formal, né? Bom, de certa forma é isso. Temos aqui também uma palestra aqui no último dia, lazer, patrimônio, memória, história e cultura, né? Que a gente vai ter a professora Laura que vai falar, convidamos o professor, previamente convidamos o professor Vitor, né? São propostas ainda, a gente tem que confirmar ainda com as pessoas. E também a outra é lazer e novas práticas na natureza, que a gente achou bem interessante esse tema, e a gente organizou em 3 falas aqui. Lazer e novas práticas, né? Uma que não tem como se caracterizar a questão de uso das ferramentas virtuais, a outra das experiências na natureza, né? Desse volume de pessoas que têm buscado as atividades nesse ambiente natural, e uma terceira fala que trata sobre o vintage, né? Eu vou tratar desse termo, mas são aquelas práticas que as pessoas estão dedicando tempo e energia para ocupar seu tempo livre, né? Que é volta do bolachão, né? Do LP, trabalhos manuais, que é fazer o patinete. Existe um movimento, a gente só não vou dar precisão da dimensão disso, de pessoas que têm buscado ocupar seu tempo livre, né, com essas atividades que até então nós temos uma visão muito romântica. No meu tempo eu andava de patinete. Isso tem surgido o movimento. Então a gente quer fazer uma mesa para discutir e apresentar esse cenário também. Bom, e fechamos daí a nossa conferência no sábado, pensando aqui lazer, mercado e sociedade a partir do envelhecimento e a era virtual. Bom, essa é a proposta que nós trouxemos para vocês compreenderem um pouco mais sobre o Enarel 2019. Nós temos um grupo que está trabalhando com isso, que é o grupo da Confraria do Lazer, que é um grupo que está aí desde 2000 foi feito o primeiro evento, Laura, mas aí é um grupo que se reúne desde 1999, alguma coisa assim. E aí esse grupo vai ser ampliado. Então, quem vai organizar o evento é a Uninter, né, junto com a PUC, e agora nós temos como parceiro a Prefeitura também de Curitiba, que a ideia é que a gente crie em Curitiba, nessa semana do Enarel, claro, vão ser 3 dias, um outro movimento que a comunidade possa também respirar no lazer e crescimento na área digital. A mobilização dos clubes, das entidades de bairro, enfim, diversas entidades que possam, no seu ambiente, desenvolver situações que as pessoas possam pensar essa temática nesse período que estará acontecendo o evento. Ou seja, a ideia é que até isso surgiu de uma discussão que nós tivemos, até em Sorocaba, mas em outros momentos, de como que o Enarel poderia dialogar com a sociedade, né? E a gente pensou que a sociedade pudesse também respirar o Enarel nesse período, a partir de diversas iniciativas de instituições que levassem as pessoas, nesse período ali, práticas ou discussões, ou palestras, enfim, sobre o tema central ligado à identidade do evento. Bom, é isso, eu espero que tenha ficado claro. Quero contar com vocês lá no Enarel 2019, né? Estamos preparando com muito carinho, é um evento de 3 dias, um evento que vai ser na PUC, uma estrutura que tem condições de atender todo mundo com maior carinho e maior qualidade. É isso aí, obrigado. Convido agora então a Alana, né, que veste hoje
Ligiar Acessórios, né, que está lindíssima, a salva de palmas para a Obrigado a todos. Obrigada, professor Luiz. Antes de encerrar a mesa, eu gostaria de fazer aqui um agradecimento especial à professora Gisele. Muito obrigada, ela está aqui durante todos esses 4 dias, compartilhando toda a sua expertise, né? Que tem essa vasta história aí no campo do lazer, das atividades de aventura, e trouxe agora também esse campo do lazer virtual. Então, nós não temos palavras para agradecer esses dias que você esteve aqui conosco. E aproveito para presentear com um brinco da Ligiar Acessórios, que é uma das nossas apoiadoras. Muito obrigada. Então, vou encerrar essa mesa e já chamo o professor Luiz para presidir a próxima mesa. Eu não vou abrir para perguntas, porque para não atrapalhar também a nossa programação, mas vocês podem conversar com o professor Luiz, com a professora Gisele sobre a temática da mesa, tá? Passar a palavra. Bom, a ideia agora é para a gente poder sistematizar. É que nós estamos sendo transmitidos, como o professor Gisele disse, quiçá para o mundo inteiro, né? Então, eu recebi ali da equipe técnica uma orientação. Isso aí. Bom, pessoal, agradecemos a todos os nossos participantes. Como vocês estão vendo, nós temos vasta experiência nas questões digitais, né? Nós temos um ano para aperfeiçoar toda essa tecnologia. O pessoal está recebendo treinamento intensivo. E até 2019 vocês vão ver a sofisticação das nossas transmissões em 2 idiomas, né? Em português e em curitibanês.